Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Crédito com carência de até 12 meses. O Fala Carlão em São Paulo, vocês estão acompanhando aí a nossa cobertura aqui desse evento da Rede LPF, falando sobre integração lavoura, pecuária e floresta. E do meu lado agora o Juan Pablo Lobet está aqui, o presidente da Syngenta. Então você imagina a prioridade que a Syngenta tem nesse projeto. Juan Pablo, obrigado pela sua presença aqui no Fala. Olá, Carlão. Fala, Carlão. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem aqui, fantástico o evento, a verdade. Estamos muito orgulhosos, temos uma alegria muito grande de poder participar do projeto ILPF. São 10 anos já, quando o projeto começou, a Syngenta foi das primeiras empresas parceiras do projeto. Hoje tem muitas pessoas falando do ILPF, mas eu acho que podemos dizer com grande confiança que somos os primeiros parceiros do projeto e com muito orgulho de continuar sendo estratégicos dentro dessa parceria. Esse projeto ele vai muito em linha com, vamos dizer assim, com a estratégia da Syngenta, com o que pensa a Syngenta do futuro, onde a palavra sustentabilidade está praticamente junto com o cliente no centro da estratégia. Né? Absolutamente. Você lembra 10 dias, quando 2 semanas atrás estivemos juntos no OneAgro? O OneAgro já falávamos muito forte da sustentabilidade, já é um tema que é contínuo nas interações que nós temos, na forma que nós interagimos com todos os atores do agro brasileiro. Para nós, sustentabilidade está no centro das coisas que fazemos. E o LPF, a verdade, é um dos projetos mais concretos nesse sentido. Nós estamos falando de 18 milhões de hectares. Provavelmente você já falou com muitas pessoas aqui. A dimensão que tem o projeto dentro dos resultados que estão sendo realmente alcançados. Estamos, neste momento, ouvindo um depoimento das fazendas que participam que como se traduzem realmente em resultados práticos. Então, saímos desse discurso de sustentabilidade para entrar em um projeto que é concreto, que está já há 10 anos trabalhando, que está silenciosamente entregando, que começa a materializar todo esse discurso de sustentabilidade e que, a verdade, eu entendo pessoalmente que precisamos comunicar ainda mais. Por esse trabalho que é muito importante, para poder entender realmente que tudo que é falado não é só falado, é realmente feito. E o projeto LPF é uma clara evidência disso estar acontecendo. Mas a Syngenta, além de apoiar esse projeto da LPF, também tem outras iniciativas que vão em linha com esse segmento. A gente conversava há pouco aí sobre, por exemplo, a história do Reverte. É um projeto que tem tudo a ver com prática, né? Nós não estamos falando de discurso, vocês estão falando de prática. Não, eu tenho um carinho especial para o projeto Reverte. O projeto Reverte é um projeto que a Syngenta promove para reconverter terras em degradação, ou está em beira de degradação, mas traz 2 componentes importantes. Um componente tecnológico, ou seja, estamos falando de sementes, estamos falando de insumos agrícolas, da tecnologia, dos protocolos necessários para poder realmente reconvertir essas terras. Mas tem um segundo pilar, que é o pilar financeiro, que é muito importante. Ou seja, muitas das dificuldades que os produtores têm para reconvertir terras estão no lado financeiro, não necessariamente no lado técnico-produtivo. Então, a Syngenta entra com parceiros, neste caso, nossa primeira fase, o parceiro foi o Banco Itaú, e desenvolvemos esse projeto de financiamento que permite o acesso a esse crédito de longo prazo e poder realmente entrar nesses 2 elementos, um elemento tecnológico, um elemento financeiro, e fazer acontecer o que você falava. Tem que acontecer, tem que realmente se traduzir em resultados. Nós tivemos 30 mil hectares que foram reconvertidos no primeiro ano, vamos mais que duplicar no seguinte ano, temos a ambição de chegar a 1 milhão de hectares e com parceiros muito potentes. Não é só a Syngenta, a Embrapa é parceira da Syngenta nesse projeto, a TNC, The Nature Conservancy. Eles têm uma visão muito objetiva, eles falam diretamente internacionalmente do projeto, como está acontecendo, que resultados está trazendo. Eu acho que o ponto que você traz de projetos como o ILPF, Reverte, são projetos concretos, são projetos reais, são projetos que estão acontecendo num momento em que todo mundo fala de sustentabilidade. Sustentabilidade virou o tema de moda, vamos falar. Todo mundo fala de carbono, sustentabilidade.
é importante fazer. Mas agora, pela primeira vez, eu tenho sentido que realmente as coisas estão sendo feitas de verdade. Né? Eu convido você, Carol, para ir para o campo, onde está acontecendo. Sim. Vamos pegar você, vamos ir com a Singenta, vamos ir nos lugares onde Reverte está acontecendo, que muitas delas são Reverte e ILPF, os dois juntos, projetos. E é importante olhar aí. É importante, você vai conseguir ver, e as pessoas que participam desse programa, como eram essas terras, como são hoje. E qual é o grau de realmente reconversão. Alô pessoal, hoje nós estamos inaugurando uma nova sessão no Fala Carlão. E o programa vai passar a se chamar Fala Paulão. E sempre na prateleira de cima, como é a tradição do programa, hoje eu vou entrevistar o pai do programa, que é o Carlão. Carlão, fala pra mim, o que tu acha dessa ideia? Essa ideia é fantástica, né? Uma ideia dessa tá fadada ao sucesso, com certeza. Com você entrevistando, cara, o que você põe a mão é coisa de Deus. O que você põe a mão vira ouro. Então eu estou muito feliz aqui, é uma delícia. E ser entrevistado pelo Paulo Herrmann, isso deve ser sonho de todo mundo aí. Carlão, agora sério, você tem sido um grande comunicador do agro brasileiro e tem recebido inúmeras condecorações ou reconhecimentos e tal. Fala para mim o que tu está vivendo nesse momento, como é que você está recebendo todo esse reconhecimento? Ô Paulo, na verdade é o seguinte, eu adoro isso que eu faço isso com a maior energia do mundo, acredito no agro brasileiro e não é de hoje, eu decidi focar no agronegócio em 1990, por aí, quando abrimos o negócio, em 88 para ser preciso, mas em 90 eu estive lá em Rondonópolis e eu vi aquela plantação de soja e a pergunta que eu fazia naquela época era, gente, mas por que isso não está no Jornal Nacional? Eu não entendia isso, eu falei, então eu tenho que dedicar a minha vida, eu quero me dedicar a mostrar isso. E é o que a gente tem tentado fazer. Hoje, graças a Deus, já está se não está no Jornal Nacional todo dia, deveria estar, mas a gente já está em horário nobre e o agronegócio é o setor da economia que já não pode ser mais chamado de setor primário da economia, porque seguramente você deve saber disso melhor do que eu, é o setor que mais emprega tecnologia, eu acho que em todos os setores da atividade, é ou não é? É verdade. Carlão, é interessante esse trabalho que tu está fazendo, porque em que pese todo o sucesso do agro brasileiro, nós ainda temos uma lacuna, né, que é na parte da comunicação. Ainda a própria sociedade urbana e ativismos internacionais, etc., não entendem exatamente de que o nosso agro é feito com ciência e não é obra do acaso. Sim. Fala para mim um pouco como é que você comunica o agro. Você tem vários veículos, que não é só o Fala Carlão, tem o Domingão do Carlão, enfim, vários programas. Como é que você comunica o agro brasileiro? Eu acho que a gente também aqui no agro, eu sempre sou meio crítico dessa história. Eu acho que a gente tem que assumir o nosso papel e a nossa culpa. Toda vez que eu falo com você e você não entende o que eu falo, a culpa não é sua, a culpa é minha. Eu estou falando alguma coisa que você não está entendendo. Então, comunicação costuma ser aquilo que a outra pessoa entende, não o que eu falo. Então, nesse sentido, se tem gente reclamando que a gente não se comunica direito, nós é que temos que melhorar essa comunicação. Mas eu acredito também que isso não é muito verdade. Eu acho que a cidade reconhece o papel do campo, tanto que o campo, nós tivemos uma pandemia, todo mundo ficou dentro de casa, mas não faltou comida no supermercado. Se não faltou comida é porque alguém estava trabalhando, alguém estava gradeando, alguém estava plantando, alguém estava colhendo e alguém estava transportando. Ou seja, é isso que eu acho. Nós temos que parar de reclamar desse negócio, porque eu acho que a gente tem que, toda vez que a gente só reclama, é como a gente querer aquele boxeador nas cordas. O cara nas cordas não vai a lugar nenhum, a gente tem que sair das cordas e produzir ciência. E eu acho que produzir ciência também para comunicar. Eu acho que esse é o ponto. Você está colocando um tema interessante, que eu sempre digo o seguinte, quando alguém coloca um apelido na gente, e a gente fica bravo,
o apelido pega. Na hora. E eu acho que o agro brasileiro tem muito disso. Eles colocam o apelido na gente, a gente reaciona. Sim. E aí pega. Por isso que é tão importante o trabalho que você faz, mostrando o agro como ele é, principalmente numa linguagem proativa. Não precisa esperar o problema acontecer para a gente falar. Lógico, eu acho que isso... Eu acho até que esse evento aqui, a rede LPF, vai nessa direção. E ser reativo, a gente sempre perde. E a gente nunca perde quando a gente pergunta, quando a gente escuta, principalmente. E eu me lembro que essa história de integração lavoura, pecuária e floresta, eu achava que isso era uma coisa assim que, quem faz isso, eu tô achando que não faz nada, não faz nenhuma coisa direito nem outra. Isso aí caiu por terra o dia que eu fui lá na John Deere, numa reunião da BMRA, e você fez questão de receber a diretoria da BMRA lá e fez uma super apresentação, nunca me esqueço, e aquela apresentação é fantástica e mudou completamente a minha visão. A gente precisa andar e não ficar muito agarrado com conceitos. Igual aqui eu estava falando com a Marise, falei com o Luiz, esse negócio é o seguinte, alguém lá falou assim, dá para plantar soja na areia? Em vez a gente acha que o cara fez uma pergunta estúpida porque já tem a resposta, falou, não, por que não? A Marise falou para mim, eu perguntei lá pro cara da Embrapa, se isso é tão bom, por que ninguém faz? Eu estava no interior hoje, fiz questão de vir aqui, volto pro interior hoje ainda, porque tem um outro evento amanhã, porque é um evento que a gente precisa prestigiar, é uma tecnologia que a gente precisa prestigiar, como diz o Alisson Paulinelli, que para a gente chegar no futuro, a gente vai precisar de integração, a gente vai precisar de irrigação, a gente vai precisar de informação, a gente vai precisar de tecnologia. E você é um craque, e esse cara é um inspirador, você me inspira tanto, porque eu forte mesmo estou falando, essa história lá, a história da Fórmula 1, isso que é o melhor. O melhor de tudo é saber que isso está só no começo, que o que vem por aí o que o para-brisa é muito mais, o que eu estou vendo no retrovisor é lindo, mas o que está no para-brisa é muito bacana. Nos próximos 10 anos, o que você está vendo para o agro brasileiro, principalmente agora com esse conflito europeu, Ásia ali, Rússia com a Ucrânia? Olha, eu acho que já é a quarta ou quinta vez que eu falo sobre otimismo. Eu sou otimista, eu falo sempre para o Roberto Rodrigues, eu sou otimista por precisão, porque não tem plano B, entendeu? Então, assim, o meu foco, eu sou sempre muito otimista. Agora, o que eu estou vendo é um mundaréu de coisa. Eu vou numas feiras por aí, como eu tive lá em Luiz Eduardo Magalhães, você chega numa feira, antigamente a gente ia numa feira para ver um trator X, para ver uma caminhonete, para ver não sei o quê. Hoje você vai numa feira e tem um pavilhão de tecnologia com um mundaréu de empresa que eu nunca ouvi falar oferecendo serviço. Então eu acho que a gente vai... Uma coisa que vem muito forte por aí é serviço. E aí tem esse negócio de carbono, metano, que estão falando tanto, e carbono. E eu estou agora pensando no que é esse negócio de carbono. Eu já reservei em novembro, eu vou participar. O Fala Carlão vai participar da COP27. Eu quero entender o que é esse negócio de carbono. Eu tenho pedido para todo mundo que entende desse assunto desenhar para mim, para eu entender direito, para saber que oportunidade que nós temos. Eu acho que é por aí. O agro brasileiro gerou nos últimos 5 anos exportações de $500 bilhão. Esse $500 bilhão, ele não foi parar na Avenida Paulista. Ele não foi apropriado por uma organização. Ele foi uma democrática distribuição nos 4 cantos do Brasil. Por isso que eu chamo nós estamos fazendo um deslocamento de poder no Brasil, Carlão. O poder saindo da tradicional urbanidade, das indústrias, para o campo. Por isso ele é sustentável, ele é democrático e ele está ocorrendo de maneira silenciosa. E hoje eu estou brindando aos teus ouvintes, aos teus seguidores, a oportunidade de nós conhecermos um pouco mais do Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Um grande abraço e até o próximo programa.
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Crédito com carência de até 12 meses.